Presidente, quero falar com o senhor sobre a sua eventual candidatura à presidência da República. O senhor sempre diz assim, se o PT quiser eu posso ser candidato, eu estou ficando com vontade de ser candidato. Eu queria que o senhor fosse mais claro a respeito disso, porque há duas condicionantes aí. Uma política, que é um desejo do senhor de ser candidato. Se o senhor quiser ser candidato, o PT lançará o senhor. E a questão jurídica, porque há uma expectativa de que o Moro provavelmente condene o senhor. É o que todo mundo diz, né? Mas, enfim, há essa expectativa. E se houver uma condenação em segunda instância, isso só teria que recorrer ao STJ, ao STF, para manter as suas condições de elegibilidade. Se o senhor, presidente, tiver condições jurídicas de ser candidato, o senhor já tomou a decisão política de ser candidato? O senhor será candidato? Primeiro, eu vou ter condições jurídicas de ser candidato, porque não há nenhuma razão jurídica para evitar que eu seja candidato. Aí seria melhor eles terem coragem de dizer o seguinte: olha, vamos dar o segundo golpe nesse país e não vai ter eleição em 2018. Acontece. E o senhor será candidato? Que todas as pesquisas de opinião pública feitas por eles até agora indicam que, se eu for candidato, eu tenho possibilidade de ganhar as eleições no primeiro turno. Então, obviamente que a gente não pode ficar analisando pesquisa com tanto tempo de antecedência, porque tem gente que está em primeiro pode chegar em último, tem gente que está em último pode chegar em primeiro. Você será candidato? Obviamente, na situação que está, eu serei candidato. E vou te dizer mais, eu agora quero ser candidato. É importante, eu agora quero ser candidato a presidente da República, porque na situação que o país está, sabe, sem nenhuma falta de modéstia, as pessoas sabem que eu sei. As pessoas sabem que eu já fiz e as pessoas sabem que eu posso consertar esse país. E para começar a consertar esse país, nós primeiro temos que fazer com que o povo volte a ter confiança nele próprio. Segundo, o governo precisa ter credibilidade. E credibilidade é preciso alguém ser eleito democraticamente pelo povo. Então, eu sei, e eu digo para todo mundo, quer resolver o problema do país? Vamos incluir os pobres outra vez no orçamento. Aí você tem que ter política de geração de emprego, de distribuição de renda e não fazer o que estão fazendo, jogar a culpa da desgraça em cima do pobre outra vez. E todas as medidas que estão fazendo é para favorecer os ricos. Em relação ao direito de defesa, o juiz Sérgio Moro diz que ele pode rever aquele pedido de exigir a sua presença no depoimento de 87 testemunhas de defesa. No despacho, ele disse, presidente, que ele vê aparente abuso do direito de defesa e que, se a sua defesa diminuir o número de testemunhas, ele poderia dispensar o senhor de estar presente. A sua defesa pretende reduzir o número de testemunhas? Como é que vê essa decisão do Moro? Kennedy, primeiro nós temos que ter em conta que o presidente, o juiz Moro, ele não pode julgar a quantidade de testemunha, ele tem que julgar a qualidade do depoimento que as pessoas vão fazer. Se os meus advogados chamaram, as testemunhas que chamaram, é porque eles acham que a testemunha tem alguma coisa nova a acrescentar, sabe, no direito de defesa que eu tenho. E ele não pode cercear e limitar o direito de defesa tentando cercear a quantidade de testemunhas. O Ministério Público não pede para mim, não pede para meus advogados, a quantidade de pessoas que vão investigar, que vão acompanhar a Polícia Federal, não pede. Portanto, eu acho que o juiz Moro teria que, democraticamente, respeitando o Estado de Direito, garantir que os advogados convoquem a testemunha que quiser convocar para participar desse processo. Eu acho que não tem barganha. Se o juiz Moro fez essa proposta de barganha para diminuir, que assim ele não exigirá a minha presença, para mim não tem problema. Se for necessário, eu mudo para Curitiba, fico lá o tempo necessário para esperar o julgamento. Mas a gente não vai abrir mão de uma testemunha que nós consideramos importante para esclarecer a opinião pública o que está acontecendo no Brasil. Presidente, o PT diz que a Lava Jato instaurou aí um processo de destruição de riqueza no país. A gente viu uma exposição da corrupção, até uma corrupção sistêmica. Partidos que usavam o argumento da corrupção contra o PT, como o PSTB, você vê figuras importantíssimas do PSTB sendo acusadas. Há também gente do PMDB. Os defensores da Lava Jato argumentam, presidente... De todos os partidos. De todos os partidos, então. Mas os defensores da Lava Jato argumentam que a exposição dessa corrupção sistêmica, e o ex-presidente Fernando Henrique até falou que a classe política brasileira está devastada, está destruída, que isso vai legar uma modernização do país e um país menos corrupto no futuro. O senhor não vê nada de positivo na Lava Jato? Não foi assim na Itália. Na Itália, o resultado da Operação Mãos Limpas resultou no Berlusconi. Você teme que o mesmo aconteça no Brasil? Lógico, porque você veja, primeiro, todos nós, eu, você e 204 milhões de brasileiros somos favoráveis a qualquer processo de apuração de corrupção.
É por isso que nós fortalecemos as instituições que verificam corrupção nesse país. E você sabe, como jornalista competente que ninguém fez mais nesse país para facilitar a apuração de corrupção do que nós. Tá? E não fizemos para ficar fora, não. Ficamos porque o PT, sabe, tem que estar junto. Ou seja, o que acontece, a diferença é quando denuncia o PT, dizem que o PT pegou para o partido, diz que o PT pegou para a eleição. Brasileira. Agora, o que você está vendo nos outros partidos é conta pessoal. As denúncias são de conta pessoais, isso é muito mais grave. Então, o que eu acho? O PT, por exemplo, está defendendo que não haja financiamento privado mais em campanha. Tá? Que o financiamento seja público e que a Justiça Eleitoral fiscalize e que os partidos sejam responsáveis pela distribuição interna do dinheiro. A briga que se dê internamente. Segundo, eu acho que nós precisamos de uma reforma política para acabar com o fisiologismo no Brasil. A Operação Lava Jato ela tem mérito na medida que está apurando a corrupção. Qual é a crítica que eu faço à Operação Lava Jato? É que o juiz Moro subordinou o sucesso da apuração à criminalização das pessoas na opinião pública pela imprensa. Ou seja, quem sabe das coisas não são os advogados de defesa. Quem sabe das coisas é a imprensa primeiro. Primeiro a imprensa sabe, ela execra as pessoas na opinião pública e depois facilita o trabalho de condenação das pessoas. É isso que eu condeno. Eu condeno porque todo mundo tem direito de defesa, todo mundo tem que viver democraticamente nesse país e é um processo seletivo na denúncia. Eu acabei de dizer da denúncia do Emílio Odebrecht sobre a empresa que ele criou com a Globo para interferir nas privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu não vi ninguém investigar isso. Aliás, não deu notícia em jornal nenhum. Imagina se fosse o Lula. Era manchete. Então, querido, eu acho que se um juiz precisa da imprensa condenar as pessoas publicamente para poder ele ter razão, nós precisamos repensar o papel do Poder Judiciário. Presidente, a sua defesa sempre alega a parcialidade do Moro e dos investigadores. O senhor mesmo falou, as condicionantes para os delatores é sempre envolver o nome do Lula. O senhor se sente claramente, então, é perseguido pelo Ministério Público. E por que o Ministério Público faria isso em relação ao senhor? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade. Se você pegar as denúncias feitas contra mim, você percebe que elas fazem parte de um processo. Se você pegar agora esses últimos 30 dias, que vai chegando perto do meu depoimento, eles criaram um roteiro. Porque sabe qual é o grande problema da Lava Jato? O grande problema da Lava Jato é que eles se subordinaram aos meios de comunicação para poder obter sucesso no que eles estão fazendo. Então eles estão refém dos meios de comunicação. E esse negócio não pode acabar. Não pode acabar com a manchete absolvendo Lula. Eles me condenaram 3 anos. Então eles resolveram fazer esse show de pirotecnia, levando o Odebrecht. E é engraçado, porque no meu caso, quando o Emílio Odebrecht foi prestar depoimento, eu vim escutando hoje, ele diz textualmente, eu e outras empresas, junto com a Globo, criamos uma empresa para pressionar o processo de privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, sobretudo na área de telefonia e na área de petróleo. Eu imaginei que aquilo seria manchete no Jornal Nacional, nem deram nada. E o Ministério Público, nem o Janot, nem ninguém da Operação Lava Jato, resolveu fazer um processo de investigação para saber se era verdade. Então, o senhor vê seletividade nas investigações? Não, tem seletividade e tem um desejo. Eu acho que o desejo com relação a mim só tem um. Eles sabem que não vão encontrar corrupção na minha vida. Presidente, o senhor fez uma reforma da Previdência quando esteve no poder. O senhor discutia e defendia lá no sindicato de São Bernardo essa coisa de o acordado valer sobre o legislado. Por que o senhor se opõe hoje às reformas da Previdência e trabalhista? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala em reforma, a parte mais pobre da população, que vai ser vítima da reforma, ela pensa que é para melhorar. Ora, é assim que você fala de fazer reforma da sua casa, é assim que você fala de fazer reforma da sua roupa. É assim que é o argumento do governo. Se não fizer reforma da Previdência, agora, veja, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Veja, primeiro, eu provei, e os números provam, que de 2004 a 2014, no meu governo e no da Dilma, a Seguridade Social cresceu, a receita cresceu 54,1% e foi superavitária. É importante ter crescimento. Sabe por quê? Porque se criou 22 milhões de emprego, porque o crescimento real do salário era de 3,5%,
porque o salário mínimo aumentou e porque houve informalização de 6 milhões de pequenas empresas e de milhões de trabalhadores. Então a economia cresceu muito e cresceu o dinheiro da Previdência. Você não faz reforma em crise jogando a culpa na crise. Você faz reforma juntando as partes e negociando o que é possível. E para que você quer a reforma? Ora, a reforma trabalhista que eles estão fazendo é, na verdade, rasgar a CLT, é acabar com a justiça do trabalho para que o trabalhador fique refém do empresário. E todo mundo sabe que no Brasil nós temos apenas meia dúzia de sindicatos capazes de sentar com os empresários e negociar a igualdade de condições. Um deles é o sindicato do metalúrgico do ABC, outro é o sindicato dos bancários. Muitos outros não têm capacidade de negociar, não têm estrutura para negociar. Então, se você rasga a CLT, se você acaba com a justiça do trabalho para fazer a reforma trabalhista, você estará voltando ao começo do século XX e os trabalhadores tinham direito. O que você acha, Coronel? Então, deixa eu só repetir uma coisa. Diga. O legislado, ele vale, sabe, menos do que o negociado quando o sindicato é forte para negociar. Tá? Segundo, a Previdência é um absurdo que eles estão fazendo, porque todos os indícios da reforma da Previdência é para jogar a desgraça do custo da Previdência nas costas do povo pobre. Mas onde? Está no tempo longo de contribuição, passar de 15 para 25? Olha, só tem um remédio. Se o Temer tivesse ouvindo a gente, seria tão bom. Certamente ele ouviu. O Meirelles, sabe para quê? Sabe, querem resolver o problema de dinheiro da Previdência, a economia tem que voltar a crescer, pelo amor de Deus. Nessa questão do depoimento, desse processo especificamente, presidente, a acusação é a seguinte: teria havido um desvio de 3,7 milhões de reais de contratos da OAS com a Petrobras para custear uma reforma no apartamento do Guarujá e manter o acervo presidencial guardado numa empresa durante um tempo. Na semana passada, o Léo Pinheiro disse que esse apartamento pertencia ao senhor. O senhor nega a propriedade, a sua defesa apresentou documentos nesse sentido. Mas o Ministério Público sustenta que essa documentação, na verdade, ela faz uma ocultação de patrimônio. O que o senhor tem a dizer sobre essa acusação? O que eu posso dizer é que o Ministério Público começou mentindo e continua mentindo a esse respeito. Veja, para você provar que eu sou proprietário de um patrimônio qualquer, você tem que ter um recibo, você tem que ter um registro em cartório, você tem que ter uma escritura, porque isso não é uma coisa privada. Ou seja, quando você vai registrar o imóvel, você tem que mostrar claramente que tem um documento assinado. Ora, se eu não paguei, se eu não tenho recibo, se ele não recebeu, se a OAS dá o tal do apartamento como garantia de vários empréstimos que ele fez, o apartamento não pode ser meu. O apartamento não pode ser meu. A mesma coisa é a chácara. Ou seja, ele sabe que tem dono, sabe que foi pago com cheque, sabe que foi pago com... Sabe? Eles sabem, eles já investigaram tudo. Agora, se eles mentiram e não tem como sair da mentira, é problema deles, não é meu. Presidente, os investigadores, eles dizem que há evidências que reforçam a tese de acusação deles, porque houve reformas feitas no apartamento do Guarujá e no sítio o senhor frequentou o sítio durante bastante tempo. E que provaria, no entender dos investigadores, que esses bens estavam sendo preparados para o seu uso pessoal e que empreiteiras com fortes interesses em contratos da Petrobras bancaram reformas, cozinha em apartamento, no sítio. Ou seja, eu pergunto assim, um político tão importante como o senhor, né, aceitando ali a tese da sua defesa, como o senhor está dizendo, olha, os bens não são meus. No entanto, essas reformas que podem ser descritas como agrados a um político importante, não são vantagens indevidas, como dizem os investigadores, presidente? Então vamos mudar o processo. Diga. Vamos fazer outro processo. Vamos dizer o seguinte, primeiro, queremos reconhecer que o apartamento não é do Lula e queremos reconhecer que a chácara não é do Lula. E queremos reconhecer que na chácara as empresas fizeram reformas a pedido de quem é o dono da chácara. Vamos supor que seja isso. Sim. Então tem um processo. Sim. Anula o processo de corrupção e vamos criar a tipificação de um outro processo, que ele pode chamar de processo moral, de processo ético, mas não pode continuar, sabe, dizendo que teve corrupção. Mas você não vê agora, nada eticamente errado? Você já foi da sua loja com a sua mulher comprar sapato? Já. Já. Você viu que às vezes ela pede pro cara da loja descer 40 caixas, e ela bota os 40 no pé, e depois ela fala, não quer nenhum, levanta e vai embora? Como é que você acha que fica o dono da loja? Puto da vida com a sua mulher, porque desceu tudo e não comprou nenhum. Ora, se ela não comprou, o sapato não é dela. Isso é o caso do apartamento? É o caso do apartamento e é o caso da chácara. Se eu não comprei, não é meu. Se eu não paguei, não é meu. Se não tem registro, não é meu. Se não tem documento, não é meu. Se não tem um cheque, não é meu. É isso que eu quero que eles digam.
Depois pode dizer o que eu quiser. Meu filho, eu passei 8 anos na presidência da República. 8 anos, não foi 8 dias, não. Eu não fui num jantar. Eu não fui num casamento. Eu não fui num aniversário. Eu não fui num almoço na casa de ninguém. Exatamente. Porque eu sabia que no meu papel de presidente da República eu tinha que manter uma isenção total da relação com o empresário. Depois que eu deixei a presidência, eu tinha o direito de fazer o que eu bem entendesse, meu filho. Eu tinha o direito de ir na praia, de ir na fazenda, de ir no sítio, porque eu não era mais homem público. Eu era um cidadão ex-presidente da República. E ex é que nem jarro chinês, sabe? Não vale nada. Presidente, última pergunta. Como é que o senhor tem enfrentado e lidado com a perda da dona Marisa? Ô Kennedy, eu pensei que eu já tinha experiência de viuvez, porque eu fiquei viúvo em 71 com 2 anos de casado. Mas 43 anos de convivência que eu tive com a Marisa, ou seja, é muito pior do que eu imaginava. Eu não tinha noção do quanto é difícil, do quanto é complicado você chegar em casa de noite e não ter mulher. Então, o tempo vai se encarregar, sabe, de fazer com que a gente supere isso. Mas é uma experiência muito ruim que eu não desejo para ninguém. É muito desagradável.